Paz, paz, paz. Desce em mim e retira todos os tormentos que me assaltam. Retira todos os problemas que me espreitam. Retira tudo o que é negativo em mim. Paz, paz, paz. Desce em mim e toma meus problemas em teus turbilhões. Carrega-os instantaneamente e leva-os para longe de mim, para a luz que os consuma. Conduz-me à paz, conduze-me à serenidade, e dá-me o que é necessário para que esse turbilhão que me assaltou não seja mais que uma recordação desagradável. Ó, sim, dá-me a paz que impede esses problemas de se manifestarem, que impede esses problemas de me atormentar e inquietar. Que esses turbilhões voltem para lá de onde vieram. Que essa força me torne forte. Que essa força, ao contrário, me abra os olhos, me dê a paz, a confiança e a calma. Que minha presença pose sua mão sobre todos esses problemas e apague tudo. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu peço e comando que este apelo seja atendido com rapidez e o relâmpago pela luz do grande sol central. Deus, grande norte, tempestade interior. Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe. Acessar o nosso canal Instituto de Expansão da Consciência Alma do Mundo, canal do YouTube. Nosso site, institutoalmadomundo.com.br. De segunda a sexta, das 7 às 7h50 da manhã, Protocolo X, gerador de conhecimento, oferecendo para você uma ideia de um conhecimento elevado, simples e de grande transformação. Por isso que às vezes até assusta, porque é muito simples, né? O mundo está aí oferecendo isso já há zilhões de anos. É só a gente alinhar isso, colocar em movimento e aprendendo lentamente e as coisas se encaixam de uma maneira perfeita, né? Alguns dias atrás, programas atrás, eu falei para vocês sobre esse livro que eu escrevi, Os Mistérios da Ciência Única, né? O número 1, são 3 volumes. Eu quero ler para vocês o prefácio, né? E depois a introdução para a gente poder discutir em cima disso, né? E trabalhar para poder ir ajudando aí cada vez mais. Depois, se um dia você tiver interesse, quiser adquirir, quiser ter o livro, está aí. Hoje eu creio que são 23, 24 livros escritos aí, oferecidos aí. Temos alguns que estão em língua em inglês, espanhol, para poder também levar isso para fora, né? Ajudar as pessoas aí a serem ajudadas em outras línguas. Toda a atenção do conhecimento, da metafísica, da alquimia, é erguer o humano, elevá-lo às alturas, né? Infelizmente, o que as pessoas vivem? Totalmente a contraposição disso, né? Vivem o contrário disso, né? Passando por privações, problemas, se apoiam sempre naquilo que não têm, aquilo que não conseguem, aquilo que não alcançam, né? E nunca naquilo que já conquistaram, ou pelo menos agradecer pelas coisas, né? Mas o que fazer, né? Então, alguém, né, tem que pensar em alguma coisa para poder despertar as pessoas e fazer os movimentos, né? O nosso universo ele é constituído de uma atmosfera. Na Tábua de Esmeralda fala o seguinte, porque a atmosfera é o recipiente, como que o cadinho dos raios solares penetra a Terra inteira, fecunda, vivifica e determina tudo que se produz por suas correntes contínuas, análogas às do próprio Sol. Separarás, pois, a terra do fogo, o sutil do espesso, com grande habilidade e critério. E terás por este meio toda a glória, e toda a treva desaparecerá de ti. E por aí vai.
Então, a atmosfera é o recipiente, como que o cadinho dos raios solares, que é a nossa glândula pituitária, né? Onde nós captamos as coisas, trabalhamos, né? Por isso que é necessário alimentação, trazendo cálcio, fosfato, para fortalecer a nossa aura, embora a nossa aura seja, né, um campo de energia, um campo etéreo, ela é constituída de cálcio e fosfato, né? Então, se as glândulas não estão funcionando muito bem, é claro que você não tem uma proteção muito boa, a aura nunca está funcionando direito, né? Ou está estranha, né? Também depende da boca, uma série de fatores. Então, nós temos aí muita coisa para a gente discutir nos nossos encontros, nos nossos programas, né? Para poder alinhar essas coisas e irmos adiante trazendo esse conhecimento de uma maneira simples e podendo favorecer a todos. Então, esse é o propósito, né, do Protocolo X, que se chama gerador de conhecimento, né? Gerar conhecimento, gerador de energia, né? É aquele que mantém as coisas funcionando, né? Então, temos que gerar energia, gerar conhecimento, gerar as coisas para que tudo passe a funcionar naturalmente. Então, temos uma situação aqui, gere um conhecimento para isso. Temos outra situação ali, geramos um conhecimento para aquilo. Então, quando você coloca o foco, começa a trabalhar, naturalmente o universo começa a desenvolver toda uma questão para trazer aquilo. Se a pessoa não tem nenhum tipo de conhecimento, ela não sabe nada, ela sabe o que o mundo físico oferece, né? Não o mundo metafísico. Então, ela vai sempre buscar no físico, né? Conversar com pessoas, e aí ela pode começar a aumentar mais o problema ainda, né? E tem pessoas que você conta para ela uma situação, né? E você percebe naturalmente o sorrisinho, né? Ela vai gostando de saber que você está em apuros ou está com problemas, né? Então, nós temos que trabalhar por conta própria, e aí o universo entra em ação. Quando a gente deixa acontecer, né? Então, estou buscando mostrar para vocês caminhos simples na vida para você realizar cada vez mais, né? É assim que a gente vai conseguir fazer as coisas acontecerem de uma maneira natural, de uma maneira muito mais forte e de solução imediata. Isso é muito importante, né? As pessoas passam por diversas coisas. Imagina assim, se as pessoas começassem a solucionar as coisas, né? Então, você vê que interessante. Por que às vezes desencadeia um problema ali, né? Porque esse problema aqui não foi solucionado, né? Às vezes uma família tem uma situação e aquilo fica empurrando com a barriga, acaba trazendo situação para todos. De repente, por exemplo, uma dívida. A pessoa não consegue saldar aquilo, tá, e tal. Daqui a pouco explode para a família, todo mundo tem que isso aqui, ou pode perder a casa, ou não sei o que lá, ou acontece aquilo. Enfim, uma coisa vai levando a outra, né? A pessoa, às vezes, de repente, ela tem que buscar uma separação, porque as coisas não funcionam bem, né? Então, em vez de solucionar aquilo, ficar protelando, e claro, lá na frente vai dar uma coisa bem estranha, né? Um trabalho que ela deveria ter pedido a conta faz tempo, não pede, um trabalho que ela deveria se dedicar mais, não se dedica, daqui a pouco perde ele. Então, assim, tem várias coisas que nós temos que deixar o universo agir, e aí uma coisa chamada intuição, ela entra em movimento, tá? Então, eu vou ler para vocês o prefácio, página 14 do nosso livro Os Mistérios da Ciência Única, um aprendiz que escreveu esse prefácio, né, colocando, retratando toda a ideia do conhecimento dentro daquilo que é percebido e vivido. A verdade é a busca pela verdade, está no humano. Buscar o conhecimento nada mais é do que se purificar. Enquanto uma pessoa não está pura, ou seja, está contaminada, ela vive uma constante busca de verdades. Isso quer dizer que a mentira, criada pelo humano, habita na vida dela. Se não houvesse a mentira, não seria necessário buscar a verdade, porque a verdade é e a mentira está. Quando você não está,
você é. Buscar se conhecer, o autoconhecimento é buscar o tudo que você é, sua raiz e sua fonte. Mas esse tudo vai além dessa passagem em carne. É o filho mais puro do Pai, o Pai de todas as encarnações, o Pai de todas as almas e espíritos, o Pai da vida. É Deus, o Eu Sou. É o Filho puro de Deus, o ato de fé de Deus. É o eu mais poderoso e a fortaleza na sua simplicidade. É o eu sou que devemos resgatar, buscar e a quem devemos retornar a ser. Então, assim, mesmo que você talvez não compreenda algumas palavras, algumas colocações, não tem problema, né? Estamos falando de um caminho metafísico, né? Que os aprendizes já estão há algum tempo e chegam a várias reflexões maravilhosas como essa aqui, né? O eu sou é o primeiro movimento humano, tá? Então, quando você nasce pela primeira vez, a primeira encarnação, tá? Então vamos lá. Todos nós escolhemos o nosso nome, porque o nome vibra um caminho que você quer viver. Só que Deus fala: bom, você quer fazer isso? Eu vou te dar dia, mês e ano para nascer, que é aquilo que eu quero que você faça. Às vezes é a mesma coisa, 99% não é, né? E aí começam as divergências. Se todo mundo tivesse esse conhecimento, soubesse, né, a construção do nome, a data de nascimento, teríamos uma condição diferente, como já até falei para ensinar isso a crianças em escolas, já ofereci um trabalho, mas ninguém tem interesse. Porque às vezes fala, mas isso é religião. Nunca. Isso é conhecimento, isso é autoconhecimento, né? A religião tem o caminho dela e faz o papel dela. A metafísica, a alquimia é uma ciência, é um conhecimento que está ali desde que o mundo foi criado e favorece toda a construção humana, né? Então, quando o humano vem para cá pela primeira vez, houve uma primeira vez, é claro, né? Essa primeira vez você é o eu sou. Esse eu sou, ele não tem karma, né? Ele não tem pesos, não tem nada. Por quê? É a primeira encarnação. Como existe um livre arbítrio, a pessoa pode começar a cometer falhas ou não, né? E começa uma carga para poder solucionar. E aí, é claro, na próxima encarnação, ela vai escolher o nome dela para poder vibrar isso de alguma forma, né? E acertar as contas ou não. Depende de cada um, né? Uns vêm para cá para trabalhar, outros vêm a passeio, ou pensam que vieram a passeio, e assim por diante, né? Então, assim, nós temos muita coisa para fazer, para compreender e para entender. Desde o nosso nascimento, somos condicionados, ensinados, educados, encaminhados e constantemente influenciados para sermos o que se chama de civilizados, ou seja, um produto com o mesmo rótulo. Imaginem um vidro com a água mais pura. Cada coisa que nos é ensinado por outro humano é um líquido de uma cor sólida, e cada gota adicionada ao frasco, a água vai mudando de cor, até que uma hora está escura e opaca, impossibilitando a água de ser água. O eu sou é a água da nascente pura. A água pura pode ser adicionada a qualquer mistura, qualquer elemento, qualquer alimento. Já a água contaminada, nem bebida ela pode ser e contamina tudo o que toca. A imagem do outro lado da água pura é perfeita, é nítida.
é o que é purificar. E purificar essa água e mantê-la pura depende única e exclusivamente de você. E na humildade de um sábio, de um estudante, de um alquimista, de um metafísico, temos um caminho à nossa disposição, direto da fonte, direto para a fonte. Um sábio inquebrantável, incorruptível. Observar esse sábio é realmente ver o próprio movimento do mundo em ação. O sábio é incansável pelo seu amor ao Pai. Ama o mundo pelo seu amor ao Pai. E ama toda a criação do Pai pelo seu amor a Ele. A simplicidade nos seus gestos mostra uma grandeza. Possui um olhar divino. É paciente no escutar. E cada palavra proferida de sua boca é santa, nenhuma em vão. Encarnamos e temos um caminho a percorrer, mas não podemos ignorar o antes e o depois desta encarnação, que é o que somos. Os mortos só veem o que querem ver. É fácil querer ou automaticamente ver o que lhe é dito, mostrado e provado, mas creia no oculto. Deus está lá. A conformidade não é diferente de uma sepultura. E o condicionamento é o caminho para uma vida morta. Tão cruel quanto cortar as asas de um pássaro. Vale lembrar que passamos muito mais tempo desencarnados do que encarnados. Então, o que nos impede de fazer uma encarnação de riquezas e formações divinas que nos farão crescer como filhos de Deus em qualquer dimensão que seja? Aproveitar uma oportunidade é falar sim para você. É querer saber ser o filho de Deus. E ser o filho de Deus é quando você o for. Será para viver o que mais vale a pena. Nas palavras do nosso grande amigo Jesus, servir ao outro. Ele sempre dizia o seguinte, né? Você quer prosperar? Faça alguém prosperar. Né? Então, quando alguém chegava para ele e falava, olha, eu quero muito te acompanhar, gostei bastante do seu comício, aí, das suas palavras. Como eu faço para isso? Simples. Venda tudo que você tem e me acompanhe. E a pessoa, oh, pelo amor de Deus, não, sai correndo, né? Quando você mexe no material, e não é isso que ele queria, ele só falava isso para ver se a pessoa refletia, né? Porque dar o que tem pelo que quer não é questão de dinheiro nem de nada. Dar o que tem pelo que quer é você dedicar, né, uma coisa mais preciosa que o dinheiro hoje, que é o tempo. Quando você dedica o tempo para as pessoas, para os animais, para os elementais, para os elementos, nós temos uma construção diferente. Eu sempre ensinei isso já há muitos, muitos anos. São 4 décadas de estudo, de práticas. São mais de 20 anos, né? Mais de 2 décadas da escola. Quanto mais se favorece ao outro, por mais que às vezes você pode tomar uma lambada, uma porrada, né? Alguém te apronta alguma, você fez. Você foi adiante. Você favoreceu alguém, né? Então, estar pronto para o outro não tem preço. E eu sempre falei isso, né? E as pessoas, é claro que elas querem prosperar primeiro. Depois, quando prosperam, mal lembro dos outros, né? Mas é assim, quando você começa a trabalhar, né? Toda a ideia que eu ensino a todos vocês, né? E quem está ouvindo também pode fazer parte disso,
é fazer o mundo melhor. Você tem uma ideia de um mundo melhor, o outro tem uma ideia de um mundo melhor, o outro tem ideia. Cada um tem uma ideia, mas você quer o mundo melhor. Essa é a ideia. Agora, como essa ideia desenrola, como ela acontece, é com cada um. Então é muito fácil você reclamar, você falar alguma coisa, mas o que que você faz para isso? Então a pergunta é, logo cedo, né? Ou vamos fazer diferente, vamos fazer à noite, né? Quantas pessoas você favoreceu hoje? Quanto tempo você dedicou, podemos chamar assim, para Deus, para o universo, para as pessoas, ou rezando, orando, pelo menos pensando, né, num caminho melhor para o mundo. Então, assim, mesmo que, por exemplo, a pessoa não consiga pensar em nada, ela não tem conhecimento, ela não sabe, ela quer. Isso já é muito legal, que é o querer. O querer é o segundo verbo. O primeiro é o saber, o segundo é o querer, e aí vem a ousadia, que é o fazer que poucas pessoas ousam fazer. E calar, então, é mais difícil ainda, né? Mas se uma pessoa não sabe, ela tem que querer. Já começa por aí, né? Então, olhe para o céu, olhe para os prédios, olhe para frente e imagine aquilo tudo azul, tudo azul. Por que será que o céu é azul? Né? O céu é azul por algum motivo, por isso a cor azul. Né? De repente a ciência pode explicar isso de outras maneiras, mas eu falo para você o seguinte, né? É azul porque o azul é a proteção, o azul é a calmaria, a tranquilidade, né? O azul traz aí os favorecimentos para os corpos que estão vivos, para a natureza, né? Então, quanto mais azul eu projeto, mais eu tenho disso, mais as coisas melhoram, né? Então, o próprio Einstein falava isso, né? Tudo é feito pela imaginação. Tudo é feito pela imaginação, né? Então, eu tenho que imaginar as coisas. É necessário imaginar as coisas. Quando eu imagino, eu crio alguma coisa. Eu falo para você assim, pensa nisso. Você talvez não consiga pensar direito naquilo, né? Ou eu falo, não pensa nisso, você pensa do mesmo jeito. Então, o pensamento, ele não entende muito bem o sim ou não. Eu digo para você assim, olha, imagine isso. Você cria essa imagem na sua frente. E por criar a imagem, isso começa a acontecer. E assim as coisas começam a se desenvolver e trazer isso, né? Então veja quanto conhecimento tem aqui em 2 páginas que um aprendiz ou uma aprendiz escreveu, né? E é muito bonito e é aquilo que se vive, né? Foi compreendido ao pé da letra tudo aquilo que foi passado. Aí vem a outra pergunta. Quantos de vocês, aprendizes, não você que está ouvindo pela primeira vez, mas os aprendizes, quantos têm este livro e quantos já leram isso? Poucos. Porque o aprendiz, ele quer imediatismo, ele quer tudo pra, na hora, né? Ele não quer gastar dinheiro com livro, não quer isso, não, entendeu? Então, como é que vai andar? É dando que se recebe, né? A lei do retorno. Então, toda aquela pessoa que ela estuda bastante, que ela busca, ela tem um retorno daquilo que ela faz. Volta para ela. Mas se a pessoa não faz nada, se ela não estuda, né? Mesmo aquele que pouco estudou, né? Vamos dizer assim, no conhecimento clássico, mas ele segue algumas regras que o pai passou, o avô passou, se dá bem na vida, vamos colocar assim. E aí ele mantém isso firme, ele mantém isso funcionando, ele não sai dessa linha nem a pau. Então, ele está sempre em movimento dentro do universo. E é isso que nós temos que fazer, né? Fazer de uma maneira que todo mundo seja beneficiado. Então, a pergunta é, quantas pessoas você já ajudou hoje? Quantas pessoas, né, que você fez pelo mundo hoje? O que você fez pelos animais? O que você fez pelos alimentares? O que você fez pelos alimentos? Dificilmente alguém vai falar alguma coisa. A preocupação toda é em pagar dívidas, em solucionar coisas, marcar viagem, não sei o quê, é o feriado, é não sei o que lá. Meu, isso é um movimento natural humano. Mas dentro disso, você tem que focar também de um outro lado. Faz um teste, não precisa pular de cabeça. Faz um teste. Você vai perceber que o mundo começa a responder para você, porque você começou a responder para ele. Quando você coloca uma atenção,
direta, o retorno ele existe, né? Então, na introdução, eu falo o seguinte, página 17, né? Então, o prefácio 14 e 15, página 17, a introdução. Na busca eterna e infinita, na alma do mundo, pelo conhecimento. Em muitas vidas que encarnei, deixo um pouco disso a quem se alinha com a mesma busca, que são vocês. Não só de respostas, mas de certezas, nas quais se alicerciam as três colunas: a alma, o espírito e o corpo. A cada encarnação, a continuidade elevada do conhecimento, oferecendo a quem quer verdadeiramente. Entendo que, um pouco por dia, em cada encarnação, muito se faz por este mundo maravilhoso, aberto sempre ao Pai, que tudo oferece renovadamente e assim o mundo melhor se constrói. Há aqueles que conversam com as mesmas ideias, tenham um ótimo proveito de minhas escritas, pois a fênix, a renovação, que se aloja em nossos corações, se renova todos os dias, mantendo a esperança. Aquele que caminha por dimensões. Então, os ensinamentos, eles seguem isso. Então, é um livro de autoconhecimento que você pode ler uma página por dia. Pronto. E você vai começar a refletir, e aí, quando você profere isso, você pode ler em voz alta, pode passar os olhos, não importa, você leu aquilo, né? Esse conhecimento, ele começa a retornar para você de alguma forma, porque você colocou a atenção e colocou aquilo adiante, né? Então, muitas vezes o aprendiz, ele reclama, né, que as coisas não dão certo, as coisas não acontecem, porque eu já fiz aula, porque, bom, você faz 10 anos que você não faz uma aula. Você faz uma aula a cada 6 meses. Isso não é manutenção, né? Quantos livros você tem? Ah, eu tenho o primeiro, o segundo. Uhum. São 23 hoje, 24, e aí? Então, tudo que a pessoa vai sempre colocar como obstáculo é o tempo dela e o dinheiro. Existia um terceiro ponto que era a distância. Agora não tem mais, porque tem online. Então, eu coloquei todos os cursos online. O desgaste que a gente tem é gigante, porque imagina colocar um conhecimento desse aberto para todos ouvirem, né? Então, a responsabilidade, ela é muito grande, né? Mas, dentro de mim, eu quero um mundo melhor. E sei que ele está acontecendo já. E você que está ouvindo também sabe disso. Só não sabia como fazer. Agora você sabe. Então não existe fórmula mágica para as coisas, né? Não adianta eu ler 5 livros para... Não, eu tenho que estudar. Isso é um ponto, tá? Se fosse assim, eu ia escrever 5 livros e pronto, tá lá um negócio. Não, tem 23, 24 escritos e tem um monte no forno aí para a hora que a gente conseguir colocar adiante, né? As tarefas crescem, o mundo está meio que desmoronando, mas temos que erguê-lo de alguma forma. E essa oportunidade com a Rádio 107 FM, Rio de Janeiro, veio de mão beijada, porque é uma oportunidade de poder tocar vocês, uma rádio que não está envolvida com talvez esse tipo de conhecimento, mas querem esse conhecimento, por algum motivo chegou até lá, né? Então, você consegue, né, colocar isso adiante, né? Às vezes alguma coisa que é tudo aquilo, cada um fala o que quer, do jeito que quer, e quem sou eu para falar alguma coisa com relação a outros caminhos, né? Mas eu conheço um caminho, conheço este caminho, né? E estou aqui, de peito aberto, para poder favorecê-los, ensiná-los, mostrar um caminho simples.
Através de tudo isso que nos é colocado, né, desse conhecimento, todos esses caminhos, de alguma forma, né, você consegue o resultado pelo seu empenho, pela dedicação, né, pela disciplina que você se coloca a realizar isso ou aquilo. As pessoas não gostam dessas palavras, não gostam disso. Ah, eu gosto de liberdade. Não, liberdade é uma coisa, disciplina faz parte disso, a própria liberdade é isso. Ser disciplinado não é você cumprir horários, isso aqui, porque o conhecimento você pode usá-lo a qualquer instante. Você pode estar lendo alguma coisa, você pode estar fazendo algum movimento em qualquer instante. Não é necessário esse ou aquele horário, ou desta ou daquela forma, né? O importante é que você esteja envolvido, envolvida com toda essa gama de estudos, né, de situações, de coisas que te levem a um mundo mais elevado, né? Quando você consegue subir pelo menos uma oitava na luz, pelo menos isso, né? Você saiu fora dos problemas, das coisas. Elas começam a se solucionar por causa disso, porque você está fora daquilo, você não está dentro daquilo. Você tem que sair para poder fazer a coisa acontecer. Se eu estiver lá dentro, eu não consigo ver nada, né? Então, como eu começo a olhar isso por fora, as soluções começam a surgir de uma maneira natural, né? Mas para isso tem que começar, tem uma busca, tem que ter uma colocação, né? As pessoas acabam passando por várias privações, várias situações, porque deixam de aprender, deixam de ir adiante, né? Nós temos toda uma estrutura no planeta que ela vem dos elementos: fogo, água, terra e ar, né? O fogo é o seu pensamento. A água é o seu sentimento. A terra é a sua percepção. E o ar é a sua intuição. Então, dominar os elementos, ao mesmo tempo que parece não ser difícil, não é tão fácil, né? Eu tenho que trabalhar meus pensamentos. Eu posso me contaminar e não posso pensar o que o outro pensa, né? E eu tenho que entender que quando um pensamento, né, começa a criar um problema diferenciado, né, começa a trazer aí uma situação, né, isso começa a fazer com que, de alguma forma, as coisas aí, elas não aconteçam, elas não se realizem, né? A construção das ideias do conhecimento estão atreladas aos quatro elementos. E você vê que interessante, são só quatro elementos. Eu falo para você, não pense nisso. Você vai pensar, né? Melhora seu pensamento. Cara, vamos fazer o seguinte, você está triste pra caramba. Fica feliz. Fica feliz agora. Não consegue. Você está muito feliz. Fica triste agora. Triste. Não consegue. Então, ter domínio sobre si próprio não é tão simples assim. Então, em tempos muito antigos, né, os sábios, a iniciação ela era um pouquinho diferente, né? Dominar o fogo, atravessar uma parte de uma floresta em chamas. Se o cara não chegar lá do outro lado, bom, esse não passou. Dominar a terra, ficar debaixo da terra a 7 palmos durante 7 dias. Aí alguém pode perguntar, mas quando a gente abrir o caixão e a caixa, o cara estiver morto? Bom, quando a gente abrir, a gente vai saber, né? A água, atravessar grandes correntezas, né? A nado, se morrer afogado, não dominou. E atravessar penhascos, né? Dominar o ar, para dominar o ar. Então, assim, também não é simples. Então, eu tenho que dominar o pensamento, que também não é fácil. Eu tenho que trabalhar a percepção, que é a terra, tem que perceber tudo,
né? Eu tenho que trabalhar a intuição, né? Então, a intuição, quando vem, eu tenho que obedecer. Tem um trabalho que nós fazemos, tem uma aula chamada O Ser Solitário, né? Nosso primeiro programa que nós fizemos, é 1º de abril, e é fácil de guardar, e eu falei sobre isso. Só não quis dar nome, porque vocês estão me conhecendo, né? Então, de repente, falou ser solitário, vai levar para a solidão, que não é a solitude, diferente, né? É aquela coisa de você trabalhar o seu mundo para não penetrar no mundo do outro e não permitir que o mundo do outro penetre no seu mundo, né? Então, quando você trabalha isso, eu falo o seguinte, logo no começo da aula, né? Viver a intuição é para fortes. Os fracos não conseguem. Então, você tem uma intuição, logo cedo, de fazer alguma coisa. Você fala, cara, ei, eu faço ou não faço? Acho que coisa da minha cabeça esse negócio, né? Então, a pessoa não sabe distinguir se é da cabeça ou não. E aí ela acaba não fazendo, às vezes, e perde a intuição. Então, tem uma intuição um dia, tem uma intuição outro dia, tem uma intuição aqui, tem uma intuição ali. E vai deixando de lado. Chega uma hora que a intuição acaba, que não tem como ir adiante com isso, entendeu? E aí é claro que isso aí prejudica, né? Porque você não vai adiante, as coisas não acontecem, não se concretizam, e você não realiza, né? E aí nós temos o sentimento, tá? E esse também não é fácil, né? Porque as emoções, os sentimentos, eu tenho que senti-las, eu não devo vivê-las. Aí que está o negócio. Quando eu vivo as emoções, eu começo a ter problemas, porque o estado emocional abala. Então, as pessoas hoje, né, vivem dentro de enfermidades que a maioria vem do estado emocional, né? O desbalanço total, o desequilíbrio, né? E afeta o corpo, a cabeça, a mente, uma série de coisas, né? Pelas emoções, né? Então, se você não tem conhecimento e você não sabe fazer isso, como é que você sai disso? Então, o mundo todo está, basicamente, não é que está preso nisso, mas ele deveria saber para poder dominar isso. Se você não dominar os 4 elementos, a vida, né, como as pessoas dizem, segue, não é que ela segue, a vida é, né? Mas as pessoas acabam não caminhando. Então, olha que interessante isso, né? As situações, você tem que passar por elas para aprender e passar mesmo, enfrentar para passar por elas. Se as pessoas empurram a barriga, as pessoas começam a enrolar e tal, elas ficam retidas naquilo, elas não passam por aquilo, aqui fica lá cozinhando e vai gerar mais problema, né? Então, eu tenho que colocar uma atenção diferenciada, né, nos elementos e começar a pensar nisso. Pelo menos um eu tenho que dominar, pelo menos um, né? Então, agora vocês sabem quais são os elementos, como é que se domina isso no mundo atual e como é que eu posso fazer para as coisas acontecerem. Dentro disso, do mundo de elemento, nós temos o mundo elemental, né? E os elementais derivam de cada elemento, né? Fazendo que o mundo se movimente, né? E aí eles trabalham tudo sobre a natureza, e esse trabalho deles na natureza é totalmente voltado para humanos e principalmente para os animais, que são totalmente indefesos e nascem, né, devido a uma descarga de karma planetário, né? Nós tivemos aí semana passada uma aula sobre os animais, vocês viram aí, né, a grandiosidade que é isso, né? Então nós temos que trabalhar tudo isso para chegar no humano. Então você pega numa regra geral, todo mundo vai trabalhar direto no humano, né? Só que esse humano, ele está atrelado ao animal, está atrelado ao elemental, está atrelado ao elemento, mas ninguém trabalha isso, ninguém tem ideia, ninguém sabe, não se liga, não me perguntem, isso eu não sei responder, por que, que as pessoas não sabem disso, né? Porque
as pessoas deveriam também ter essa ideia, né? E saber que se você não tiver esse conhecimento, essa base, não soluciona o mundo humano, né? Então você pode ver que toda vez que há uma transformação no mundo, né, ele é feito por um elemento, né? Você tem aí o dilúvio, é a água, o terremoto é a terra, né? O fogo são os vulcões, né? As tempestades, né? Os maremotos, os furacões, tufões e por aí vai, o ar, o vento, né? Então sempre um elemento ou vários entram em ação, né? Entram em movimento. E por que eles fazem isso? Porque eles estão desequilibrados. Porque os humanos não dão atenção para eles. Os humanos não querem nem saber desse troço. Para que, meu, eu vou fazer isso? Que besteira. Como é que eu vou. Quando eu começo a reverenciar, né, os elementos, aí sim, eu crio toda uma estrutura, uma base, né, de situações que começam a reverenciar os elementos, trazendo todo um equilíbrio, e aí nós principiamos dentro de uma força maior. Né? Isso é muito, muito legal. Né? Então comece, né, a refletir um pouco sobre essas coisas, se uma hora puder, tem um dos livros, né, que nós colocamos aí à disposição, Autoconhecimento, vai ajudar você muito a caminhar. Isso inevitavelmente. Né? Só lembrando, né, que hoje, dia 13, né, à noite, nós temos aí uma dobradinha de aula. Né? Assim que a gente estuda. Às 8h30 tem um curso sobre prosperidade, que é magnífico, não fique fora disso. Né? E depois o curso, né, isso às 8h30 da noite. Depois às 10 horas da noite, tudo online, tá? Aliança do Céu e da Terra. Então já é um curso de mais conhecimento, um pouquinho mais voltado para a metafísica, para a alquimia, né? E que você pode estar aí degustando, vai compreender tudo perfeitamente. É essa linha dos nossos programas aí, que a gente vem conversando, buscando fazer esse mundo melhor e poder estar favorecendo as pessoas de uma maneira muito simples e muito natural. Né? Não existe complicação às coisas, pelo contrário, existe uma facilidade em aprender. Quando você começa a dominar isso, você começa a ter resultados simples, né? E aí eu peço para os aprendizes, né, que vêm falando sobre isso, colocar seus depoimentos, escrever, né, fazer com que as pessoas aí estejam incentivadas a isso, né? Depois que a gente acaba o programa aqui, esse programa sobe para o YouTube, no canal do YouTube, né? Onde você pode aí estar assistindo novamente ou depois, né? Podendo copiar alguma coisa, se você quiser copiar os textos e tal, tá aí, né? Para você poder estar aprendendo, estar compartilhando com seus amigos, né? Para poder ajudar o conhecimento a ajudar as pessoas. E quando a pessoa está lá com uma situação, ela vai ouvir as palavras, quem sabe se não está ajudando ela a ser ajudada. E quando ela é ajudada, ela pode estar ajudando alguém. Né? De repente a pessoa ela tem uma dívida para saldar, para pagar, e ela não consegue. E ela começa a ouvir umas palavras, e começa a mudar a cabeça, uma direção, e quem sabe o dinheiro aparece, ela paga quem tem que pagar, esse que recebeu vai ficar feliz, vai fazer outras coisas, e uma coisa começa a ajudar a outra. Vamos dizer ao contrário, né? Que você tem um dinheiro para receber que não recebe nem a pau. Então, você começa a pensar diferente, e aquele dinheiro, aquela outra pessoa que deve, ela começa a melhorar, não sei o quê. Uma coisa vai levando para outra, né? Existem muitas coisas que acontecem, muitas graças aparecem no meio do caminho. O mundo, ele é construído disso, né? E os favorecimentos, de alguma forma, eles acontecem. Eles chegam para todos para poder estar concretizando ou realizando aquilo que é necessário para que as coisas comecem a acontecer, né? Então, pensem um pouco sobre isso, coloquem atenção nas coisas, né? Reflitam bastante, porque a sua vontade, o seu querer, ele vai fazer alguma coisa acontecer, tá? Lembra sempre de uma criança. A criança quer, até que ela consegue. É o querer. E a criança não sabe, né? Mas ela dentro dela, ela tem uma certeza
que ela vai ganhar aquilo, que vai dar certo, que ela vai realizar e acabou, né? E que, infelizmente, as pessoas crescem e perdem essa coisa que a criança tem, né? Então, se você buscar essa criança interior dentro de você, se colocar numa linha reta das coisas, os resultados começam a surgir e você começa a receber aquilo que de verdade te pertence. Pensem bastante sobre tudo isso, reflitam e comecem a trabalhar. Compartilhe o programa com as pessoas que você ama. Se você não gostou do programa, compartilhe com as pessoas que você não gosta, porque aí você vai estar também fazendo alguém caminhar. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um excelente dia a todos. Até amanhã. E estaremos firmes aí nessa linha de conhecimento, podendo mostrar um pouco do que o autoconhecimento é capaz de te favorecer nesses dias que às vezes parecem tão estranhos. Muito obrigado. Até mais.